Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, esse aqui é o meu canal. Voltando mais uma vez aqui com vocês para falar sobre um assunto bem interessante, como você viu aí no título do vídeo, né? O título é chamativo, Lúcifer. É um pouco como assim o vídeo com o nome Lúcifer? Bom, é porque hoje a gente vai falar sobre Lúcifer. Hoje vamos falar sobre esse ser, sobre esse anjo de Deus. Aliás, esse anjo que era de Deus, nós vamos falar sobre ele. Porque tem muitas pessoas que têm dúvidas e curiosidades sobre esse ser, por que Deus o fez, por que ele pecou e entre outras coisas. Nós vamos poder aprender um pouquinho hoje aqui nesse vídeo. Então, espero que você fique aqui até o final, então vem comigo. A primeira pergunta que nós vamos buscar a resposta é: quem era Lúcifer? Quem ele era de fato? O que a Bíblia fala sobre ele? De quem ele era? Você vai encontrar isso no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 em diante. Diz assim, olha aí na tela. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, segundo esses textos aqui, falando de Lúcifer, né? Esse texto está falando sobre ele. Aqui diz que ele estava no Éden, estava no paraíso de Deus, antes mesmo de Deus tê-lo feito aqui na terra, ele estava no paraíso lá no céu, ele estava no paraíso. Aqui fala que a roupa dele era feita de todo tipo de pedra preciosa. E aqui diz que ele era um querubim ungido. Ele é um querubim, né? Mas ele foi ungido por Deus para proteger, para estar ali ao lado de Deus e executar os desígnios de Deus. Aqui diz que ele andava até no monte santo de Deus. Essa expressão monte quer dizer a casa. Então, ou seja, no lugar onde Deus habita, esse era o lugar em que Lúcifer tinha acesso. Então, Lúcifer, queridos, ele era o ser mais próximo de Deus. Ele era o ser mais poderoso abaixo de Deus e o mais próximo de Deus, de acordo com esse texto e outros. E segundo o versículo 15, olha o versículo 15, fala que ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não foi criado defeituoso, ele foi criado perfeito na verdade. Só que em dado momento ele pecou, em dado momento ele fez o que desagrada a Deus, que é transgredir a lei de Deus. Então esse era Lúcifer, o ser mais perfeito do universo, criado pelo próprio Deus, a sua imagem e sua semelhança. Bom, agora outra pergunta, diferente do que ele era, no que ele se tornou? No que Lúcifer se tornou? No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só. Ele não só tem essas características aqui, quanto o próprio nome dele foi transformado. Então ele se chamava Lúcifer, que significa o portador da luz. Hoje, e depois da queda dele, ele se tornou o diabo ou Satanás. O diabo é o acusador e Satanás é o adversário, o inimigo. Ele se tornou um monstro no caráter, eu falo. Aqui diz que ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então ele se tornou o pai da mentira e aquele que é homicida, Aqui também fala homicida, aquele que mata. Ou seja, o diabo, irmãos, ele é a fonte de todo mal que você pode imaginar. O universo, ele é o originador do mal. Ele foi o primeiro a pecar, E infelizmente ele trouxe essa semente de pecado para aqui, para a terra também. Olha o outro texto que é 2 Coríntios 4, verso 4. Aí, verso 4, diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Esse texto está falando sobre o Evangelho, e aqui fala que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, para que ninguém conheça o Evangelho, que ninguém conheça Jesus Cristo. Você percebeu? Então o objetivo dele, irmãos, no que ele se tornou um monstro, e inclusive o Deus deste mundo. E o objetivo dele é que ninguém conheça Jesus Cristo. O objetivo dele é que ninguém seja salvo. Então ele se tornou de fato um monstro, no caráter eu falo, um ser terrível que só pensa em fazer o mal e destruir as famílias, destruir tudo que é mais sagrado, tudo que é importante, tudo que é princípio de Deus aqui na Terra. Foi isso que ele se tornou.
Mas outra pergunta, o que ele fez lá no céu antes de vir aqui para a terra? O que ele fez lá no céu antes de vir para a terra? Você vai lá no livro de Isaías, capítulo 14, os versículos 12 ao 14 diz assim, falando dele ainda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações dos céus no caso. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O texto deixa claro aqui que o diabo ele fez insurreição, ele fez anarquia. Aqui diz que ele quis ser semelhante a Deus, ele quis ser como Deus, percebe? O objetivo dele, depois de um tempo de ele ter transgredido a lei de Deus no coração, porque vocês têm que entender, antes do diabo fazer isso aqui, pensar nessas coisas, ele teve que deserdar de Deus no coração dele. Então ninguém peca, um ser perfeito não pode pecar sem antes abandonar Deus do coração. Então ele tirou Deus do coração, colocou a si mesmo no coração dele, e aí sim ele começou a criar esses pensamentos, inclusive o pensamento de se tornar como Deus, ser adorado como Deus. Então isso ele fez insurreição. Ele não só ficou com isso no seu coração, mas a Bíblia vai dizer também em outros textos que ele enganou outros anjos, ele conseguiu manipular outros anjos a acreditarem que o governo de Deus era ruim, que seria melhor que ele governasse, porque ele era mais sábio, ele era mais justo, e o governo de Deus era tirano, coisas do tipo. E ele conseguiu, de fato, a simpatia de muitos anjos. Até o ponto, irmãos, de chegar a acontecer uma guerra no céu. Até o ponto de Deus ter que expulsá-lo do céu, porque não dava mais para ele ficar lá, diante dessa circunstância de que o céu estava em divisão. Tinha um grupo que estava do lado de Deus, de anjos, um grupo de anjos, e um grupo que estava do lado de Lúcifer. E olha o que aconteceu. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse texto aqui deixa claro que o diabo, ele quis ser como Deus e ele foi expulso. As consequências de sua rebelião foi a expulsão. Houve uma batalha de verdade, Não sabemos como foi essa guerra, quais tipos de poderes eles usavam, quais tipos de armas, não sabemos. Só sabemos que provavelmente foi uma batalha muito gigantesca e cósmica e eles foram derrotados, certamente, O lado de Lúcifer foi derrotado. E hoje, infelizmente, ele se encontra aqui na Terra. Esse ser é real, ele existe e por mais que muitos não creiam que ele existe, ele de fato existe, ele está aqui na Terra e ele está causando muito mal. Ele e os seus milhares e milhares de anjos. Bom, esse que eu queria esclarecer para vocês. No próximo vídeo eu vou trazer outras curiosidades sobre Lúcifer. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí. Escreve aí embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre esse assunto, porque no próximo vídeo eu já trago, junto com as coisas que eu iria trazer, eu trago alguma dúvida sua, eu comento, menciono o seu nome e tudo mais. Então, que Deus abençoe vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima.